Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa. Às vezes a vida nos dá um par de pés de galinha e haja tempo de fervura para a gente tirar algum sabor jornalístico daquilo, uma escassez de assuntos. Em outros dias a gente acorda e a vida nos dá um suculento filé, né? No sentido de assunto, não no sentido de gostosura, tá? E esse é um dos casos em que há tanta coisa a falar, há tanta carne ao redor desse osso, que o melhor é simplesmente jogar a palavra para o Andreasa e falar: Andreasa, parla, que tal essas últimas notícias envolvendo Vorcaro, Xandão, Sicário? Meu Deus do céu, Andreasa, bom dia para você. Megali, bom dia, Carla, Sheila, bom dia, meus amores. Muita informação, mas muita informação sobre o que interessa também, sobre o centro da questão. Essa conversa, esse diálogo entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro de 2025, dia da primeira prisão de Daniel Vorcaro. A conversa existiu, a gente só sabe a parte de Daniel Vorcaro, como você disse. Mas Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, respondeu todas as vezes, apagando depois, visualização única. Mas nada ficou sem resposta. E eu digo isso não sem antes fazer o seguinte alerta: não se pode olhar para essa Constituição, para essa relação, para esse diálogo, para essa disponibilidade, para esse acompanhamento, para essa cobrança, para essas satisfações potenciais, sem ter em mente a existência de um contrato de 130 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes. Isso significando pagamento de 3,6 milhões de reais por mês. Não se pode ler isso aqui, falar sobre isso, desde, claro, o lugar desde onde eu observo, sem considerar a existência desse contrato. Porque aí nós temos, e quero dizer que Daniel Vorcaro tinha todas as razões do mundo, milhões de razões do mundo para acreditar nisso, acreditar que Alexandre de Moraes poderia ajudá-lo, eventualmente. Nós temos um banqueiro que tinha, esse é o dado fundamental, que tinha naquele mesmo dia a informação, porque os seus sicários quebraram o sistema da Polícia Federal e tiveram acesso à informação sigilosa sobre a existência de um inquérito correndo na Justiça Federal de Brasília, inquérito por meio do qual ele seria preso naquele dia. Com base nessa informação, temos esse cidadão pedindo notícias a um ministro do Supremo. Quase que cobrando, sejamos bastante francos. Pedindo notícias, tem alguma informação, alguma notícia nova? Conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear o quê? Que notícia queria Vorcaro de Alexandre de Moraes? Que tipo de notícia? Estando no diálogo, que nós só sabemos a parte de Daniel Vorcaro, municiando Alexandre de Moraes das circunstâncias e bastante claro, fica bastante claro que, sem precisar explicar muito, o interlocutor sabia do que se tratava. Em determinado momento, essa frase: alguma novidade, Daniel Vorcaro? Perguntando para Alexandre de Moraes. Conseguiu ter notícia ou bloquear? O que Daniel Vorcaro queria que Alexandre de Moraes bloqueasse no dia em que, afinal, seria preso? Eu disse que Daniel Vorcaro tinha todas as razões do mundo para acreditar no poder de Alexandre de Moraes, que é o nosso salvador, é o salvador da democracia, é o salvador da república. Alexandre de Moraes, realmente, veja, ele era muito poderoso. Ele bloqueou o X, ele bloqueou o Twitter no Brasil, bloqueou o Rumble, bloqueou um monte de rede social. O poder do cara. Então, realmente as pessoas acreditavam no poder de Alexandre de Moraes. A questão é a que se refere o uso do verbo bloquear nesse caso, no dia em que, afinal, Daniel Vorcaro seria preso. Aí alguém dirá, e sempre haverá quem diga: ué, mas Alexandre de Moraes todo poderoso e Vorcaro o acionando para que tomasse providências, mas no final das contas foi preso. Daniel Vorcaro foi preso, 10 dias depois solto, e estava solto, e talvez estivesse solto hoje, eu diria que estaria solto, se o relator do caso Master ainda fosse Dias Toffoli. Nunca nos esqueçamos disso, Luiz Megali. Andreasa, e na vitrolinha?
Na vitrolinha, não é maledicência, não. Casal Sem Vergonha, de Assir Marques e Arlindo Cruz na voz do Zeca Pagodinho. E eu não tô me referindo, por favor, não tô me referindo ao casal Vorcaro e sua noiva ou Isso namorada, não, jamais tá? passou pela nossa cabeça. Não, porque tem muitos casais aí nessa história, né? Muito. Um beijo. Andreasa, nos encontramos mais tarde, hein? Vai ter uma novidadezinha Sim. pro nosso ouvinte. Um beijão até. Beijão. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha, a minha vida